Agora eu vou falar de algo bem polêmico, o número 666. Os números, como a gente vem falando durante esses vídeos, essa sequência de vídeos que já faz um tempo, desde o vídeo A Matemática de Deus, eu venho falando sobre os números. Os números têm uma enorme importância na criação. Como disse em um vídeo anterior, A Matemática de Deus, onde falo sobre os números 3, 6, 9, esses números têm representação muito importante nos sólidos platônicos. Como disse antes, o número 6 tem uma importância fundamental na criação do universo. Na espiritualidade ou esoterismo, o número 6 está diretamente ligado à frequência do amor, da agregação, da coesão, da manifestação. O número 6 é a intenção que gera uma forma na fisicalidade. Na química, o número 6 está intimamente ligado ao carbono, que tem 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. E nós somos basicamente unidades de carbono. Então, nós temos o número 666. Na geometria universal, Mark Rodin diz que a torus, em suas 7 camadas, é uma matemática de adição, subtração e multiplicação. Uma observação. Quando você entra no vórtice da torus, você está se alinhando, na verdade, com o seu eu superior, com a sua mente inferior e com o seu coração. E quando você se alinha com esses 3, é que as manifestações acontecem. Aqui também entra a relação com o número de ouro, ou proporção áurea, como citado também no vídeo A Matemática de Deus. E no vídeo que falo sobre a música também. O número Φ, que é o 1,61803, assista ao vídeo anterior, porque nesse eu vou apenas complementar. Então, se você quiser entender essa proporção áurea ou a matemática de Deus, assiste o vídeo anterior, ok? A fração áurea é composta por uma parte positiva e outra parte negativa. E isso se deve a uma das leis universais também, que eu cito em alguns vídeos, e que eu cito também com mais detalhe no livro Deus, as Leis Universais e a Física Quântica. E também faz parte de uma das aulas do curso Método de Visualização VR, que é a lei das polaridades. Essa lei explica que tudo no universo tem 2 polos. Os polos positivos e negativos na fração áurea formam a completude, o equilíbrio do universo e a criação perfeita das formas. Conseguimos ver essas polaridades quando dividimos o número Φ. Você pega o 1,61803 e divide ele por 2. Você vai ficar com, falando em polaridades, um número positivo e um número negativo. Um número positivo de 0,809015 e um número negativo de 0,809015. Considerando-se o número 666 como representante da polaridade negativa e matematicamente aplicamos o cálculo do seno no número 666, você vai ver que o seno de 666 é igual a menos 0,809016. E se você pegar e multiplicar por menos 2, para você deixar ele positivo, né, como ele está negativo, você, no cálculo matemático, na matemática, é assim que a gente faz. Você tem um número negativo, você quer deixar ele positivo, você multiplica, aqui no caso, multiplica por um outro número negativo. Então, você vai ter um número positivo. E aí, fazendo essa multiplicação, nós teremos exatamente a proporção áurea, que é o 1,61803. Portanto, o 666 é a polaridade invertida. É aquilo que representa a nossa realidade. A Maria Carmen faz uma analogia com a química,
e eu vou usar o exemplo dela aqui, vou pegar emprestado. Quando dois polos se juntam, formando um terceiro, esse terceiro é totalmente diferente daquilo que eram os principais. Por exemplo, vou repetir para você entender. Na química, você pega duas coisas ruins, por exemplo. Você pega dois componentes. Quando você junta, você mistura esses dois componentes, eles se transformam em uma terceira coisa. Ele não fica igual nem a primeira nem a segunda, ele se transforma numa terceira coisa, numa outra coisa. Então, por exemplo, ela usa o exemplo do cloro. O cloro é um gás mortal, quando usado em alta concentração. Só de você inalar ele corrói toda a mucosa do seu nariz. O sódio também é mortal. Quando jogado na água, ele explode como se fosse uma bomba. Mas quando você junta os dois, o cloro e o sódio, eles se transformam no cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é inócuo e é muito útil na cozinha, porque ele é o nosso sal de cozinha. Mas partiu de duas coisas mortais. O outro exemplo é o hidrogênio, que é um gás explosivo. O oxigênio alimenta a combustão e explosividade do hidrogênio. Se houver fogo, ele aumenta mais ainda a chama desse fogo. Só que quando se juntam, eles formam um terceiro elemento essencial para a vida nossa, que é a água. O hidrogênio e o oxigênio juntos se transformam na água. Por isso, quando as polaridades positivas e negativas estão em equilíbrio, não há mais mal nem bem. Passa a existir apenas um terceiro, que é a pura expressão da criação, da manifestação. E esse é o segredo do equilíbrio das polaridades. E aqui entra a importância do número 3, a importância da trindade expressa também na geometria sagrada. Quando a sua mente inferior se funde com o seu eu superior, com a sua centelha divina, surge o seu novo eu. Surge uma terceira pessoa, a sua melhor versão. O seu objetivo na Terra capaz de manifestar e expressar o melhor dessa vida. Antigamente, os livros sagrados, como a Bíblia, a Torá, entre outros, foram escritos baseados na numerologia. Mas a numerologia se perdeu com o tempo. A Torá foi a única que manteve mais a sua originalidade e a possibilidade de se usar a numerologia dos judeus, que é a Gemátria. E os cabalistas conseguem usar esses códigos da Torá como oráculo. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre a Cabala, porque não é o nosso foco. E também eu não entendo tanto assim para entrar e aprofundar sobre esse assunto. Eu aproveito para pedir aqui que você analise essas informações sem misticismos ou até preconceitos. Aprendemos a enxergar essa coisa toda como ocultismo, ensinamento proibido, misticismo, coisas do diabo e etc. Tudo com o objetivo de nos manter longe do conhecimento, porque conhecimento liberta, só que o medo aprisiona. E você acreditando ou não, esse é o princípio e fundamento de tudo. Então, voltando ao nosso assunto, antigamente os livros sagrados eram escritos assim, davam ao nome um número, e muitas vezes esses números significavam coisas totalmente diferentes da maneira como eram escritos. Por exemplo, o número 666 era representada a sua polaridade negativa. A numerologia era muito usada nas escrituras antigamente, principalmente nas escrituras abraâmicas. Os números eram usados para representar nomes. Os nomes tinham significado. E não os nomes em si,
muitas vezes apenas representava a pessoa pelas suas funções, pelos seus atributos e pelas suas qualidades até, pelas suas características às vezes. No início dos tempos, a matemática e a escrita eram fundidas uma na outra. Aqueles que entendiam isso conseguiam elevar seu nível a ponto de serem considerados como magos. O número 666 significa o Logos encarnado, significa sabedoria, exatamente o oposto de tudo aquilo que nos fizeram acreditar referente a esse número de maneira simbólica. Agora eu vou deixar uma informação só para aguçar sua curiosidade. Não vou falar aqui sobre extraterrestres, não. Vou apenas deixar algumas imagens encontradas em plantações, os chamados crop cycles em inglês. São conjuntos de figuras geométricas desenhadas, amassando campos de trigo, cevada, centeio, milho, canola, essas coisas assim. Essas figuras são mais fáceis de visualizar quando você olha de cima, porque quando você olha do nível dela, né, do nível do chão, você não entende muito bem. Esse fenômeno desses crop cycles já foi observado em vários países, em todo o mundo. E isso começou nos anos 70 na Inglaterra. Mas no Brasil, esse fenômeno também vem acontecendo principalmente no interior dos estados de São Paulo e Santa Catarina. A maioria desses círculos repetem padrões que nos remetem mais uma vez ao cubo de Metatron.